Olá, sou Matheus. Iniciarei a minha apresentação, cujo título A Filosofia vai à Escola, Suas Implicações na Formação Cidadã, anuncia o tema a ser abordado. A presença da filosofia na educação básica justifica-se principalmente pela sua contribuição para a formação cidadã. Pretendo analisar a relação entre o ensino de filosofia e a preparação para o exercício da cidadania. Nesse contexto, a seguinte questão é crucial: qual a contribuição do estudo de filosofia para a formação cidadã? Para responder essa questão, utilizaremos a reflexão dos principais intelectuais que se debruçaram e refletiram sobre o ensino de filosofia, tais como Alejandro Serletti, Lídia Rodrigo, Silvio Galo e Celso Favaretto. Reconhece que a filosofia é fundamental para formar pessoas com espírito crítico, capazes de analisar os diversos discursos do interior de uma sociedade. Dessa forma, primeiro mostraremos a relação histórica entre a filosofia e a cidadania. Em seguida, a contribuição da filosofia para o florescimento do espírito crítico do estudante, fundamental para se integrar e participar ativamente das decisões na cidade. Por fim, apontaremos atividades para realizar em sala de aula, que exercite habilidades ligadas à cidadania, como o debate e a dissertação. A relação entre a filosofia, o seu ensino e o Estado durante a história é conturbada e problemática. Vários filósofos sofreram perseguição por exporem abertamente as suas ideias, sendo vituperados, acusados e muitas vezes condenados por desafiarem e colocarem em risco as ideias dominantes em voga. Por exemplo, na modernidade, Roger Bacon, Giordano Bruno, Galileu Galilei sofreram perseguição da Igreja Católica pelas ideias que defendiam. Spinoza foi expulso da comunidade judaica por causa da sua filosofia. Mas o episódio mais trágico dessa relação, como bem assinala Celerte, foi a morte de Sócrates. Platão, na Apologia de Sócrates, diz que o filósofo é acusado de duas coisas: de impiedade, isto é, de não cultuar os deuses da cidade, e de corromper a juventude. Condenado, decide não fugir, pois respeita as leis da cidade. Ele toma a cicuta e morre em Atenas no ano de 2099 a.C. Mesmo depois de tanto tempo, esse fato ainda causa espanto, alguém ser condenado à morte e de fato morrer pela sua filosofia. Se pergunta Serlete, abre aspas, mas por que o poder político do século V a.C. encontrou, em um ancião que negava ensinar a verdade e que reconhecia não saber nada, um perigo radical para suas instituições? Por que, continua ele, o incômodo interrogador, por ser consequente, teve que pagar com sua vida? Fim de citação. Bolzani acredita que o conflito entre o filósofo e a cidade era inevitável, já que a filosofia carrega a liberdade e a autonomia como valores centrais, ao contrário das crenças tradicionais da cidade, que não suportam um questionamento radical da filosofia sobre os seus fundamentos e valores. O Estado ateniense não foi capaz de suportar a palavra diferente dos mestres e discípulos. Ele não tolera aquele que corrompe a juventude. A filosofia encontra seu limite quando ousa problematizar os fundamentos da sociedade. Entretanto, essa vida em investigação, em um eterno exame, era para Sócrates a única digna de ser vivida. Por outro lado, Gianotti questiona na contemporaneidade o modo de vida do filósofo. O porquê de gastar tanto tempo de suas vidas lendo filosofia e elaborando discursos a partir de leituras e experiências? O que sustenta o lazer do filosofar e, abre aspas, qual o mistério que leva a sociedade a sustentar essa atividade? Qual o mistério que leva uma sociedade moderna, quase sempre tecnocrata e autoritária, a financiar a vagabundagem bem comportada do filósofo? Fim de citação. O financiamento do filósofo surge através do Estado, que na maioria das vezes o contrata como professor. Mas o que leva o Estado a sustentar possíveis rebeldes? Por que assegurar ócio do filósofo chegando a transformar suas reflexões em produtos para o sistema educacional? Gianotti afirma que a filosofia é a disciplina capaz de transformar o estranhamento atávico do ser humano em um caminho produtivo que é construído através da reflexão. O ensino de filosofia é útil na medida em que socializa a marginalidade daqueles que se distanciam do mundo. Por isso, a filosofia só adentra os espaços institucionais com um alto custo, afirma Serletti, abre aspas, o desvanecimento de sua radicalidade, a perseverança na dissolução de certezas e a morigeração de toda a revisão dos limites institucionais no quais se inscreve. Fim de citação. Em uma palavra, a filosofia esterilizada, a dimensão política subversiva, fruto do caráter radical de seu perguntar, é neutralizada e instrumentalizada para garantir a coerência social, eliminando assim o risco do pensamento livre. Segundo Serletti, abre aspas, o pensamento não tem limites,
e as consequências de sua livre implementação constituem um risco que o Estado deve procurar neutralizar. Que isso se faça em nome do bem comum ou que seja feito para o benefício de uns poucos não invalida a necessidade do Estado de regular o que se diz e, sobretudo, o que circula através das suas instituições. Fim de citação. Portanto, para adentrar os espaços institucionais, a filosofia sofre um processo de normatização até encontrar um lugar nos currículos oficiais. Somente assim ela garante a sua inserção, transformando-se de uma disciplina radical em um saber passível de ser reconhecido, ensinado e tolerado, em uma palavra, administrado. A instrumentalização da filosofia como ferramenta ideológica de conformação e dominação pode ser vista hoje sob a justificativa da disciplina construir uma consciência cívica, através do ensino da cidadania e dos direitos humanos. Mas muito pouco se ganha estudando os conceitos acriticamente, somente como uma forma de explicitar a necessária obediência à Constituição das cidades, já que são duas situações completamente diferentes. Por um lado, ensinar cidadania e direitos humanos, e por outro, problematizar e explicitar a participação cidadã efetiva e a concretização dos direitos na sociedade. Silvio Galo critica a instrumentalização da filosofia, independente do motivo sendo considerada antifilosófica se restrita a apenas uma finalidade específica. Em vez disso, ele aposta no ensino de filosofia como fim em si mesmo. O seu valor formativo reside na atividade em que ela apenas delineia, distante de qualquer tipo de guarda, cidadã ou moral. Se quisermos um ensino filosófico por excelência, a filosofia não pode ser apenas meio para alguma finalidade extrínseca a ela, seja ideológica, política ou religiosa. Independente da finalidade, afirma Serlet, abre aspas, a chave é que se está utilizando a filosofia como uma simples justificadora ou promotora da difusão de valores, crenças ou ideologias, que em última instância são os dominantes, ou como uma fonte supostamente neutra de prescrições ou normas. Fim de citação. A filosofia não deve ser instrumento para nada, deve ser livre para pensar o que e como quiser. Afinal, como diz Bolzani, abre aspas, Sócrates é livre justamente porque sabe por que faz o que faz. Fim de citação. Mas é possível uma expressão livre da filosofia dentro de uma instituição? Apesar do filósofo hoje ser um funcionário do Estado e estar submetido aos limites institucionais, não se admite a posição que isso tornaria impossível a prática e as possibilidades do seu ensino. Essa dualidade é expressa por cima nos seguintes termos, abre aspas, o conhecimento e o exercício da razão podem servir tanto para justificar quanto para transformar e superar a realidade histórica e social. Fim de citação. A função da filosofia na escola, de Serlet, é, abre aspas, mostrar diversos recursos teóricos que possam ser utilizados para pensá-lo e eventualmente transformá-lo. Fim de citação. Ou seja, o essencial é formar sujeitos críticos competentes de avaliar argumentos, discursos, fatos e até aquilo que é dado como inquestionável. É a tarefa primordial da filosofia desmistificar a ilusão de que as práticas ditas naturais sejam problematizadas e investigadas para que surjam as condições de sua existência. Vimos que a filosofia não deve estar atrelada a nada. Segundo Lyotard, há pelo menos 2 séculos que a escola tem como um dos deveres a formação do cidadão na República. Nesta parte, mostraremos a contribuição da filosofia na formação do estudante, a partir de algumas reflexões teóricas sobre o seu ensino. Uma pergunta clássica na área de ensino de filosofia é a sua finalidade. De acordo com Maguet, o ensino de filosofia justifica-se pelo cultivo do senso crítico do estudante, que é necessário cultivar sistematicamente para que sua centelha não se desmanche no ar. Essa perspectiva converge para a nossa situação atual, que é marcada por uma enorme multiplicidade de discursos disponíveis, políticos, religiosos, morais e até mesmo filosóficos. A disciplina de filosofia seria aquela que encontraria seu sentido em analisar rigorosamente os princípios, os fundamentos e as consequências desses discursos. Lebrun aponta que através da leitura de textos, do entendimento de conceitos e de doutrinas filosóficas que se aprende a demarcar o sentido das palavras, tornando-se um ponto de referência. Deste modo, a formação filosófica não transforma os estudantes em papagaios, repetindo o que os outros pensaram antes, mas educa para a inteligibilidade. Ou seja, a filosofia busca elucidar os significados e estruturas inerentes ao discurso, diz Lyotard, abre aspas, onde os ingênuos só veem fatos diversos, acontecimentos montuados. Fim de citação. Se a filosofia deve almejar a inteligibilidade, o que fazer para buscá-lo? Para Favaretto, o essencial na atividade filosófica, independente da escolha do programa do curso, é a leitura filosófica.
caracterizada principalmente pela relação estabelecida com os textos, buscando entender a linguagem articulada, os pressupostos e os desdobramentos do texto. Por isso, Favaretto ressalta que é possível ler filosoficamente textos filosóficos e textos não filosóficos, tais como textos artísticos, políticos e jornalísticos. Veloso defende a utilidade da filosofia como questionamento da realidade através de questões simples, como, por quê. Esse tipo de questão revela a curiosidade do estudante que almeja conhecer os fundamentos e princípios que regem a realidade. Além disso, os problemas do mundo contemporâneo são sentidos na pele pelos estudantes. Eles necessitam de uma orientação que os instrumentalize para enfrentá-los. Sem dúvida, os jovens buscam respostas e a filosofia é um terreno fértil para propor alternativas. Essa, sem dúvida, é a tarefa milenar da filosofia, diz Veloso. Questionar a realidade, entendê-la e tentar transformá-la. Fim de citação. Eis a relevância da disciplina para os futuros cidadãos. Por isso, a atividade filosófica em sala de aula é tão importante. É o espaço onde o estudante pode exercer o livre pensar, ao interrogar, debater, analisar, criticar, dissertar. Em uma palavra, filosofar. Ação que se inicia no contexto escolar pode saltar os muros escolares e atingir a reflexão sobre o seu cotidiano. Assim também se posiciona Bolzani, para que o cultivo da filosofia pode ser aplicado na medida em que se modifica com o estudo. A transformação se dá no âmbito da perspectiva do mundo, auxiliando em sua localização e possível intervenção. Em suma, diz Gianotti, trata-se, em suma, de recuperar o clima da academia ou do liceu, empregando todas as técnicas da comunicação moderna, abandonando obviamente o intuito de preparar reis filósofos para enfrentar de vez a tarefa de estimular o nascimento de cidadãos livres. Estaremos então pouco a pouco nos apropriando de nossos próprios instrumentos, de nossas palavras e seu âmbito, de nosso convívio, de nossas instituições, até desaparecer a rígida separação entre filósofos e não filósofos, quando a teoria estiver ligada ao exercício da crítica racional. Só assim deixaremos de ser voyeurs da liberdade e servos do poder. Fim de citação. Nesta última parte, apontaremos exercícios para serem realizados em sala de aula na disciplina de filosofia relacionada à cidadania. Nos exercícios indicados, é fundamental a necessidade do estudante de tomar posição diante de um problema e argumentar a partir dele. Sendo assim, o debate e a dissertação se encaixam perfeitamente nesses critérios. Segundo Rodrigo, o debate é, abre aspas, caracterizado como uma discussão argumentada sobre um tema bem definido. Fim de citação. O essencial é argumentar sobre um tema específico, com o objetivo de fundamentar as próprias posições, bem como convencer os outros interlocutores. Essa é a diferença entre uma discussão cotidiana e o debate filosófico. Enquanto a primeira busca apenas revelar meras opiniões, o segundo pretende fundamentar as suas opiniões com argumentos, razões e desatar os pressupostos de cada posição. A dissertação filosófica tem como objetivo problematizar um tema, afirmar uma posição sustentada por argumentos que a fundamentam e justificam. A dissertação possui três partes principais: introdução, desenvolvimento e conclusão. O início da dissertação começa com a formulação da pergunta, que vem seguido de uma posição e tese que responde essa questão. Depois, são necessários argumentos para reforçar a tese. Pode ser experiência, exemplos e até dados históricos. E por fim, deve chegar a uma conclusão de todo esse caminho argumentativo. Por fim, vimos que a relação entre a filosofia e a cidadania é histórica e problemática. O ponto mais marcante dessa relação é o caso de Sócrates. Atenas não suportou o peso dos questionamentos do filósofo e o condenou à morte. Em seguida, indicou-se como a filosofia institucionalizou-se de modo a ser administrada, minando assim a liberdade da disciplina. Mas mesmo com a sua alimentação, entende-se que o trabalho filosófico não deve ser abandonado por isso, dadas suas enormes possibilidades no contexto escolar, contribuindo principalmente para o amadurecimento do espírito crítico dos estudantes. Por fim, recomendou-se duas atividades que ajudariam a desenvolver habilidades essenciais para o exercício da cidadania. Portanto, como afirma Veloso, a filosofia é muito eficiente para a formação da cidadania. Obrigado.